Olá, tudo bom? Bom, estou gravando essa aula para você para estar te auxiliando aí no desenvolvimento do seu trabalho acadêmico, certo? Então, qual seria o primeiro passo para elaborar um bom trabalho acadêmico, certo? Bom, tem muitas pessoas que têm muito trabalho e dor de cabeça por causa das normas da BNT, né? Então, vamos começar ao iniciar um bom trabalho. A primeira coisa que você precisa fazer para a elaboração é ler o trabalho com muita atenção, certo? Leia uma, duas, três, quatro vezes, não importa quantas vezes for necessário, leia o trabalho, certo? Entender o trabalho é a chave de um bom trabalho, isso é o básico, certo? Mas antes de você começar a escrever, o que você vai fazer? Escrever numa página do Word tudo que você já conhece sobre o trabalho, certo? Ou assunto que será tratado. Por que isso é tão importante? Primeiro que isso vai te auxiliar na introdução, na conclusão e até mesmo no meio do seu trabalho acadêmico. Pense nisso como gerador de criatividade, né? Mais para frente, quando a gente for falar de citação e referências bibliográficas, você vai entender o porquê que é tão importante você escrever tudo o que você sabe antes de começar o trabalho. Você escrever tudo o que você já sabe antes de começar qualquer tipo de pesquisa, seja em jornal, revista, ou livro, ou site, ou até de outros artigos, isso vai fazer o quê? Você gerar uma criatividade, você vai imaginar, certo? Então você vai começar a desenvolver o que você já sabe. Você vai descobrir que você sabe muito mais do que pensa e isso vai te auxiliar muito, pode ter certeza, tanto na conclusão quanto na sua introdução. Feito isso, você vai poder começar agora o seu trabalho. A primeira coisa que você vai fazer é colocar na fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, sempre no tamanho 12. Isso é o básico para começar um trabalho, certo? Agora vamos colocar nas normas ABNT. É muito simples, tá? Você vai grifar todo o seu trabalho e colocar em parágrafo, clicar em parágrafo. Acima de onde você está escrevendo tem lá um quadradinho escrito parágrafo. Como você pode observar na imagem, vai abrir essa caixinha e você vai colocar justificado, corpo do texto, margem esquerda 3 centímetros, direita 2 centímetros, especial, primeira linha, o restante você vai colocar 0 e espaçamento entre as linhas 1,5 e vai clicar em OK. Pronto, o seu trabalho já está nas normas ABNT, certo? Então, vamos lá. Justificado, esquerda 3 centímetros, direita 2 centímetros, espaçamento entre as linhas 1,5 e primeira linha 1,5, certo? Uma observação é que quando você terminar o seu trabalho, grifa ele todinho de novo e refaça isso, apenas por precaução, nada mais. É sempre bom prevenir do que remediar. E a cada passo sempre salva, ok? Uma dica que eu dou é todo trabalho acadêmico que você fizer, manda para você mesmo por e-mail, para que você tenha ele guardado, entendeu? Guardar ele na nuvem. É muito bom você ter sempre uma cópia de seus trabalhos. Não importa se vai ocupar espaço no seu computador ou na sua caixa de e-mail, sempre tenha esses seus trabalhos, para que você tenha sempre uma base de onde começar e uma ideia de sempre o que fazer, ok? Para você realizar um bom trabalho, você tem que ter no mínimo, 2 citações na introdução e no mínimo 2 na conclusão. Não é obrigatório ter na conclusão, mas a quantidade de citação vai corroborar o seu trabalho científico, certo? Principalmente se for um artigo ou um TCC. Então, quanto mais citação, melhor, certo? Mais para frente eu vou dar exemplos de citação, mas lembre-se de colocar bastante citação, no mínimo 2. Mais para frente eu vou dar exemplo de citação, tá bom? Vamos lá. O que é obrigatório, obrigação, o seu trabalho ter de qualquer forma, certo? Você não pode deixar de ter uma capa
contracapa, sumário, introdução, o título, o objetivo geral, o objetivo específico, a metodologia, conclusão e referências bibliográficas. Inclusive, se você abrir uma página do Word e você colocar exatamente do jeito que você está vendo aí, capa, contracapa, sumário, introdução, título, objetivo geral, objetivo específico, metodologia, conclusão, referências bibliográficas. Se você tiver isso digitado já, uma folha em branco, você já tem metade do seu trabalho pré-estabelecido, ou seja, você só vai seguir essas normas e você conseguirá realizar um bom trabalho seguindo apenas estas etapas. No caso de artigo, após a contracapa, vai vir o quê? A dedicatória, mas isso é opcional, certo? Dedicamos esse trabalho a todas as pessoas envolvidas, blá 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 blá. Isso é opcional, certo? Então não vamos dar muita atenção a isso no momento. Depois disso, se for um artigo, certo? A menos que seja um artigo, não é necessário. Aí vem o resumo. O resumo consiste no próprio nome diz, resumo, certo? O artigo tem como função apontar aspectos positivos ou negativos sobre blá 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 blá, entendeu? Aí você vai colocar o quê? Os descritores. O que é os descritores? Abaixo está escrito lá, palavras-chave, certo? Ou keywords, certo? Você vai colocar os principais nomes que quando você for buscar ou fazer uma pesquisa sobre o que você está trabalhando, sobre o que se refere ao seu trabalho acadêmico, você encontrou com mais facilidade, com mais rapidez. No caso, esse artigo era sobre mídias e tecnologias perante a educação, certo? Então, descritores, mídia, tecnologia, midiática, aprendizagem, educação, são os keywords, certo? Alguns artigos querem também um resumo também em inglês, mas isso aí é o de menos, né? Depois você passa, faz a mesma coisa em inglês. The article wants to highlight positive aspects about media and technology. Isso é o básico, certo? Entendeu? Depois a mesma coisa que você vai colocar em português, no resuminho, você vai colocar em inglês, certo? É que nem os keywords. Keywords, descriptors, media, technology, media, education, certo? Então, a mesma coisa. Não muda nada. Mas, como eu disse, apenas se for artigo. Uma outra coisa que muita gente tem dificuldade é quanto à metodologia ou método, certo? Se você seguir esse exemplo, você vai ver o que significa desfragmentar essa metodologia, entendeu? Lá, a presente pesquisa foi realizada através de leitura de livros pertinentes à área, a leitura e pesquisa de artigos referente à área em questão. Após a leitura das mesmas, foi feita uma elaboração dos conteúdos mais relevantes associados na busca e resolução. Ou seja, a metodologia é tudo que você fez para desenvolver o seu trabalho, certo? Um exemplo, foi elaborado de uma forma discursiva, de uma maneira entrando no que afeta a sociedade, o público, um contexto sócio-histórico individual, entendeu? Tudo isso, se você usou uma forma crítica, construtivista, a metodologia, se você fez um trabalho crítico, reflexivo ou não, o que você usou e como que você desenvolveu a metodologia, certo? Bom, quando eu disse sobre citação para você, eu vou te dar aqui dois exemplos muito simples de citação, certo? Quando você está escrevendo texto, aí volta aquela questão que eu te falei antes, de você escrever tudo o que você sabe sobre o texto. Porque você sabendo ou não, aliás, você tendo certeza ou não, você sabe muita coisa do assunto que você domina. Você domina muito mais do que sabe. Então, após ter escrito tudo aquilo,
você vai pesquisar nos seus livros ou material didático frases que corroborem tudo que você falou. Um exemplo, de acordo com Lima Júnior, nossas escolas visam contribuir para que indivíduos blá 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 blá. Entendeu? Mas antes do de acordo com Lima Júnior, o que você vê antes? Tudo escrito pelo próprio autor. Entendeu? É tudo escrito pelo próprio autor. Certo? E você escreve o que você pensa sobre o assunto na terceira pessoa. Todo o trabalho sempre na terceira pessoa, nunca é você, certo? Não, eu, segundo eu, não, isso não existe em nenhum trabalho, certo? Daí escrito pelo autor, aí vem uma frase do Lima Júnior, de 2007, da página 67, nossas escolas visam contribuir, blá 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 blá. O que significa? Você escreveu e abaixo você está corroborando. Isso dá muita importância ao seu trabalho acadêmico. Nunca esqueça disso, tá? Quanto mais, melhor. Nunca exagero citação, certo? E outra, a citação é uma coisa muito vantajosa, porque um exemplo, se você conseguir escrever uma página do que você sabe, entendeu? Colocando citações, essa página, essas 30 linhas vão virar 50, 60. Então isso vai automaticamente fazer o seu trabalho ficar enorme, entendeu? Isso vai valorizar muito o seu trabalho acadêmico. Aí está outro exemplo de citação, feita de uma maneira diferente. Primeiro vem a frase, certo? Pode notar que tem aspas, vem a frase comentada, depois fecha aspas, o nome de quem escreveu ou citou. Aranha, 2006, página 32. É uma outra forma. Uma regra básica é você nunca tomar cuidado com a redundância. Um exemplo, se você vai começar uma citação com de acordo, na próxima você não pode colocar de acordo, certo? Você tem que começar diferente. Um exemplo, se na linha de cima você começou com de acordo com Lima, blá 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 blá, na de baixo você vai ter que começar segundo Aranha, entendeu? Você tem que tomar o máximo de cuidado para você não cometer. Bom, agora a gente vai para a parte mais complicada, que todo mundo tem medo, né? A referência bibliográfica. Note o exemplo. Primeiro sempre vem o último sobrenome do autor, o nome do autor e demais sobrenomes. Título da obra, subtítulo da obra, se houver, tradutor, número da edição, somente a partir da segunda edição, colocar o número da edição, mais o endereço, local de publicação, nome da editora, ano de publicação, número total de páginas ou de volumes, o nome e número de série. Presta atenção na entrada por autor. Minândio, Roberto. O sobrenome, veja como está escrito e olha o nome. Primeiro o sobrenome, depois o nome. E aí tem exemplo de 2 autores, 3 autores e de 3 autores. Eu vou passar para você como é que faz a referência de livro, folheto, dicionário e enciclopédia, que geralmente é o mais usado, né? Que a gente pega de livros, né? Então, você pode notar que vem sempre o último sobrenome do autor, o nome do autor e demais sobrenomes. Título da obra, subtítulo da obra, se houver, tradutor, número da edição, somente a partir da segunda edição. Colocar número da edição, mais endereço, local de publicação, nome da editora, ano de publicação, número total de páginas ou volumes, nome e número de série. Elementos essenciais: autores, título, edição, local, editora e data de publicação. Exemplo abaixo. Eu estou te mandando exemplo de artigo em jornal e periódicos, mas isso é pouco usado, né? O de artigo ainda se usa muito, agora jornal e periódicos eu mesmo não utilizo muito, eu prefiro ir sempre para artigos, entendeu? Valida muito mais seu trabalho, não é muito utilizado. Mas você
pode ver que nesse formato, o que fica em negrito é a origem do local, um exemplo, ambiente e sociedade, e não o nome do autor em si, entendeu? E nem o título, é mais local de onde você tirou. Um exemplo abaixo, política e administração, Rio de Janeiro, certo? Aí então um outro exemplo de artigos e e-mail eletrônico, né? E principalmente quando você pega e retira da internet. Uma dica que eu vou te dar é nunca pegue nada do Wikipedia, tem muita informação errada, não pegue, certo? Então, olha lá, começa sempre pelo sobrenome, o nome, certo? O título, o local de onde foi retirado em negrito, certo? Disponível em, aí vem o site. O site que você colocar tem que levar direto para o endereço eletrônico da fonte que você retirou. Não pode abrir de outras páginas, correto? Certo? Se você seguir esses exemplos simples, para qualquer tipo de referência, você não tem como errar, certo? Não tem como errar, apenas seguir os exemplos, certo? Aí, para finalizar, eu estou te dando exemplos de palestras, entrevistas e anotações até mesmo da aula, entendeu? Isso é muito pouco utilizado. Eu mesmo não utilizo, eu não costumo utilizar. Eu acho que se você tem que elaborar um trabalho, o principal fonte é o seu livro didático, entendeu? A própria instituição vai reconhecer isso, vai valorizar isso. Ou então se você vai colocar de uma palestra, seja de uma palestra que você viu na instituição ou de uma pessoa renomada, um exemplo como Cortella, entendeu? Entrevista de televisão, eu não aconselho, entendeu? Anotação de sala de aula, isso também vai dar. Lógico, o professor vai ficar muito feliz, todos gostam, valorizam a instituição, então isso também é bom, mas não é necessário. Por fim, eu vou te ensinar um truque também que facilita esse trabalho pelo Google Acadêmico. Então, pelo Google Acadêmico, o que você vai fazer? Você vai entrar nesse site Google Acadêmico, você vai digitar aí Google Acadêmico, vai aparecer essa tela, certo? Aí você vai entrar, um exemplo, no artigo, qualquer lugar que você pesquisou para estar elaborando a sua referência bibliográfica, para você desenvolver o seu conteúdo acadêmico, e você vai copiar o título, certo? Aí você vai colocar no Google Acadêmico para ele pesquisar. Aí automaticamente vai aparecer o artigo que você pesquisou, certo? Aparecendo o artigo que você pesquisou, aí você vai clicar em citar. Vai aparecer três opções, uma, duas, três. Tá vendo essa NBR 6023 do meio? A do meio não é a de baixo nem a de cima. Não é de baixo nem a de cima. A do meio, certo? Você vai copiar da mesma forma que está aí e colar. A do meio é a forma correta da BNT, certo? É claro que isso a gente não vai ensinar em universidade, em lugar nenhum, mas é uma forma de que você tem para poder estar facilitando o seu trabalho. É claro que é muito mais fácil, é muito melhor você decorar as regras, certo? Como professor numa escola, é claro que eu nunca passaria isso, mas eu não estou na escola, estou querendo facilitar a sua vida e ajudar você, certo? Bom, para finalizar, uma coisa que eu esqueci sobre o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral, ele tem que ser curto e rápido e generalizar tudo o que você pretende demonstrar no seu trabalho. Como no exemplo que você está vendo, aí, o objetivo geral, um exemplo. Combater a dengue, chikungunya, microcefalia, ensinar na instituição de ensino e na comunidade do entorno, como e porquê de sua importância, certo? Isso aí tem que ser breve, curto, especificar o mais rápido possível o seu objetivo geral de uma maneira simples e curta, certo? Aí no objetivo específico, aí você vai desfragmentar, entendeu?
Como desfragmentar? Dá uma olhada no exemplo. Diminuir a incidência dos focos da doença, fornecer informações sobre tal, entendeu? Aí você é maior, certo? Objetivo geral, curto e direto e simples. O objetivo específico é mais longo e você vai destrinchar etapa por etapa do qual é a sua ideia, o que você pretende fazer, correto? Certo? Desculpa, isso na verdade seria bem antes, né? Devia ter passado antes, eu esqueci. Me desculpa.